pedir para que Deus me ilumine também para poder estar falando sobre a minha história, um pouco da história da advocacia, de maneira que possa estar inspirando vocês a um dia, querendo poder estudar o direito, porque eu vi que na hora que a tia perguntou aqui, não foi muita gente que levantou as mãos. Então eu quero falar um pouco dessa profissão tão bonita que é o direito. E ela é bonita, é uma das mais importantes. Todas as profissões são importantes, mas ela tem uma importância muito grande porque ela está diretamente ligada com a justiça, né? Ela é uma profissão que busca fazer com que a justiça se estabeleça, que o bem e o bom, as coisas boas, aconteçam para todo mundo de uma maneira mais justa, mais igualitária. Meu nome é Marcelo Eduardo Pascoal Rosa, eu sou pouso-alegrense, conheço essa escola aqui há muitos anos, porque eu nasci e cresci nessa rua aqui, até onde é o escritório nosso, dos meus irmãos, aqui na Adolfo Olinto, foi onde eu nasci. Então, eu conheço a história do educandário há 50 anos, né? Eu tenho 52, mas enfim, desde que eu me lembro como um cidadão, né, o educandário existia, sempre fazendo um serviço social muito importante para a nossa cidade, para a nossa comunidade e até para a nossa região. Então, eu não sei se todo mundo sabe, todas as crianças sabem, o que é o direito, né? O direito é uma profissão que é o advogado, né? O advogado todo mundo já ouviu falar. Inclusive, Nossa Senhora Aparecida, ela é advogada dos seres humanos, né? Você vê a importância da nossa profissão, né? Todo mundo aqui é cristão, acredito eu que todos sejam, e a Nossa Senhora Aparecida, ela é advogada nossa. Então vocês entendam a partir daí a importância da gente ter alguém que advogue por nós, pelos nossos direitos, né? E pela justiça, como eu falei. A advocacia, ela é muito bacana, muito importante, porque ela é uma profissão que quem optar lá no futuro por fazer o direito vai ter a oportunidade não só de ser um advogado, mas a escola de direito, ela abre um leque muito grande de opções de trabalho, de profissões. O advogado, ele vai poder fazer um monte de concurso para juiz, para promotor, ele pode trabalhar na Receita Federal, enfim, existem muitas profissões que têm como condição inicial ser um advogado. Então é uma profissão que não só sendo advogado, vocês podem ter várias outras possibilidades de exercer uma profissão digna e sempre prestando um serviço muito importante para a comunidade, que todas as profissões ligadas à advocacia, elas sempre vão estar ligadas com alguma coisa da justiça ou do regramento também da nossa sociedade. Por que as leis, que o advogado trabalha com as leis, por que as leis são importantes? As leis, elas são importantes porque elas visam regrar, né, as nossas relações. Tudo, vocês são pequenos e vocês têm regras em casa, não tem? Aqui na escola vocês têm regras também. Então, desde pequeno, todo o desenvolvimento da nossa vida, ele é baseado em regras. E o direito, no caso, ele é uma regra que vai atingir todos nós, em todos os momentos das nossas vidas. Vocês, enquanto crianças, vocês são detentoras de direitos, entendeu? Nós, adultos, somos obrigados a responder por vocês, a proteger vocês, a dar escola para vocês, a dar alimento para vocês. Tudo isso, que é uma coisa que deveria ser, e é natural, é também protegido por regras, por leis. E essas leis, né, a gente vai estar sempre tendo que obedecer, porque se a gente não obedecer, a quebra dessa regra vai fazer com que a gente tenha um castigo, né? Então, o direito, ele é muito bonito, porque ele tem, né, como objetivo estar fazendo com que a vida de cada um de nós seja uma vida mais abençoada, uma vida melhor, uma vida onde os direitos básicos de todos nós, principalmente as crianças, sejam respeitados e obedecidos. Então, o direito, eu quero crer que no futuro muitos de vocês aí possam ter a opção de analisar essa oportunidade e buscar através do direito,
né, uma vida melhor para todos vocês e para as pessoas ao redor de vocês também, e para toda a sociedade. Tudo tem direito. Se a gente pensa em polícia, se a gente pensa lá no fórum, que é um delegado, um juiz, se a gente pensa no promotor, se a gente pensa na Receita Federal, como eu falei, você vai ter técnicos, pessoas que mexem com os impostos, todo lugar. Lá em Brasília, na Câmara dos Deputados, os deputados, eles criam leis, entre outras funções, eles têm a função de criar leis também. Então é muita coisa legal que o direito pode trazer para vocês. Eu advogo. O advogado, o que ele faz? Se tem uma briga de um vizinho com outro vizinho por causa de um muro que está muito alto ou que está muito baixo, eles querem resolver essa questão e eles não conseguem resolver conversando, numa amizade, chama o advogado vai chamar o juiz e o juiz vai ter que resolver aquela questão. Então, entre outras funções, o advogado ele tem a função também de estar tentando fazer com que as partes, as pessoas, tenham uma melhor convivência. Se não é possível conversando, dialogando, trazendo aquela regra que a sociedade criou para que essas pessoas resolvam aquele problema. Então, o advogado é também um solucionador de problemas. É bem legal, às vezes é difícil, porque cada pessoa pensa de um jeito, né? E às vezes nem sempre a gente consegue chegar a uma coisa que concilie a ideia de cada um. Nessa hora entra o advogado. Por que eu me tornei advogado? Eu nasci numa família que o meu pai era advogado, mas eu nunca quis ser advogado. Eu cresci com outras ideias de faculdade, e assim foi. Antes de ser advogado, eu estudei comunicação. Eu fiz uma outra faculdade na área de comunicação, jornalismo, publicidade. Eu me formei nessa faculdade, né, formei, comecei a trabalhei em alguns lugares aqui no Brasil, São Paulo por último. Daí, um belo dia, minha família aqui em Pouso Alegre, meus pais, eu tive que voltar para cá para poder ficar com a minha família que estava precisando de mim naquele momento. Isso há uns 20 e poucos anos atrás, no final da década de 90. Daí eu tinha naquela época lá 30 anos, 29, 30 anos aproximadamente, e chegava em casa todo dia à noite, ficava lá, né, fazia o trabalho durante o dia, chegava em casa à noite, estava lendo um livro, não tinha celular naquela época, né, a gente lia mais livro, a gente tinha mais tempo para essas coisas. Daí a minha mãe sempre ficava me rodeando, falando: você está aí parado em casa, você é muito novo, por que você não faz outra faculdade? Vai estudar, aproveita para conhecer pessoas, porque o ambiente da faculdade é muito bacana. No futuro, é igual uma escola, que a gente conhece pessoas, a gente faz amizade. Mas enfim, eu estou contando a minha história agora, sabe? Eu falei um pouco do que é o direito, Luiz, e agora estou contando um pouco como foi a minha entrada no direito. Daí, enfim, a minha mãe ficou falando na minha cabeça, você veja bem o que é o instinto de mãe, né? Eu peguei, falei: então tá bom, vou fazer vestibular. E eu fiz o vestibular de Direito, na Faculdade de Direito aqui em Pouso Alegre. Eu passei e comecei a fazer a faculdade. E com menos de 6 meses, 7 meses, eu realmente percebi que tinha uma vocação minha ali. E eu nunca tinha antes pensado em fazer Direito. E por uma insistência da minha mãe, eu acabei entrando na escola. E foi muito bacana, porque eu me dediquei e acabei me formando e virando advogado. Ou seja, o instinto de mãe, né, não falha. Às vezes a gente não acha, não entende, é uma ideia. Por isso que é importante que vocês sempre ouçam a mãe de vocês, obedeçam e respeitem a mãe de vocês, porque a mãe fala coisas pra gente que a gente nem imagina que é o melhor às vezes, ou acha que não é o melhor. Mas mãe dificilmente erra. Às vezes uma coisa que parece que não tem nada a ver, acaba se tornando uma coisa importante. Para mim, tornou a minha profissão. Eu fiz uma outra faculdade, conheci muita gente, até a minha esposa eu conheci no período de faculdade. Você vê, esse instinto eu não sei se foi... Não, mas foi assim, na verdade a gente não estudava junto, só que ela estudava cedo e eu estudava à noite. E a gente, por turmas de faculdade, a gente acabou se conhecendo, até casar eu casei. E graças a Deus muito bem, tenho uma família muito abençoada, 2 filhos, um de 14 anos, que ele fez agora dia 24, o João Marcelo, e a Marina, que tem 8 anos. Enfim, foi tudo, né, que aconteceu depois que minha mãe falou. Mas na faculdade, eu me apaixonei pelo direito, né, formei em 2005 e desde lá tenho advogado. Aí se vão mais de 15 anos de muita alegria, muita coisa bacana acontecendo, pude ajudar muita gente
aprendi muito, acho que a gente sempre aprende mais do que ensina, e graças a Deus, todo dia eu agradeço a Deus pela oportunidade que eu tive. O direito, né, por exemplo, você tem áreas do direito que são bastante sensíveis, todo mundo vê coisas ruins que acontecem, coisa na área do direito penal. O penal é o quê? É a pessoa que às vezes vai ser presa, que vai para a cadeia, ela também tem direito a um advogado. Então você vê que toda a área da nossa vida, ela está circundada pela obrigação de se ter direitos, regras e coisas que a gente tem que fazer. E para tudo, um advogado sempre vai estar por ali. Eu costumo falar que o advogado, às vezes ele é um mal necessário, às vezes deve ser chamado até antes do problema acontecer, a gente deve chamar um advogado para evitar que problemas aconteçam. Enfim, quanto à profissão, quanto à minha história, foi essa aí. A minha mãe um dia falou na minha cabeça, vai estudar, vai estudar, vai estudar. Eu obedeci a minha mãe e ela estava mais certa do que eu. Eu nem imaginava que eu gostaria de ser advogado. Me encontrei na faculdade, conheci muitas pessoas legais, me formei. Hoje, graças a Deus, advogo, tenho essa profissão, que é uma profissão muito bonita, muito abençoada. E aqueles que, aqui hoje, pouca gente, na hora que ela perguntou quem quer ser advogado, Luiz, pouca gente levantou as mãos, sabe? Foram poucos. Eu falei assim, eu quero tentar contar um pouco da minha história, né, para ver se eu consigo tocar o coração de mais alguém aí, para no futuro ser advogados, né? Ou juízes, enfim. Eu vi meu amigo aqui que toca violão, eu também não toco bem não, mas toco, já tive banda, eu já fiz de tudo. Mas chega uma hora que eu acabei indo para o direito, enfim, meus instrumentos estão todos lá, minhas coisas, mas pouco toco, gostaria de tocar mais. Mas a profissão, né, as obrigações do dia a dia acabam tirando o tempo, e mais filhos também. Enfim, eu fico à disposição de vocês, se vocês quiserem fazer pergunta. Eu até vou chamar, ô Luísa, vem cá um pouquinho. A Luísa é mais nova que eu, a gente tem feito alguns trabalhos juntos, e ela já deu aula também de direito, e ela é uma jovem advogada. É importante para vocês verem essa parte, que o direito ele é para todo mundo, homens, mulheres, entendeu? Então é legal, é uma profissão que é absolutamente aberta para todo tipo de gênero, entendeu? E ela vai contar um pouquinho também da história dela, você vê 2 gerações. Eu acho que a minha geração para a sua deve ser umas 3 gerações, né? Mas ela pode contar por uma perspectiva diferente também um pouco da história dela, porque ela já virou advogada, né? Se formou advogada num mundo diferente do meu, com muito celular, Instagram, muita informação de internet. Isso vai tudo mudando. Toda mudança que acontece, ela sempre é precedida por regramentos, por regras, por leis também. Então o direito, ele nunca acaba, ele está sempre renovando, sempre inovando, e ele sempre tem que se adaptar à realidade social. Então ele é uma profissão bacana, porque ela nunca vai envelhecer, ela sempre está acompanhando a sociedade. A Luísa vai falar um pouco com vocês, daí depois vocês fazem perguntas para a gente, ok? E aí, pessoal? Agora vocês estavam ouvindo para mim, doutor Marcelo, e para vocês, tio Marcelo, né? Dentro da área do direito, a gente tem esse costume de chamar de doutor. A gente é uma profissão que ainda tem muito dessa cordialidade e exige algumas coisas. Por exemplo, a roupa. Não é uma profissão que a gente pode vestir qualquer roupa. A gente não pode utilizar um short, porque a gente não consegue entrar no fórum. Então, geralmente, os homens estão vestidos de terno e as mulheres com uma roupa mais social. A mulher ainda consegue colocar um vestido, colocar alguma coisa, mas sempre uma roupa social. Ainda é uma profissão que exige isso. Se vocês conversarem, verem, né, engenheiros, já não é tanto mais exigido isso. A gente consegue ver um engenheiro com uma roupa bem casual. Mas o advogado não. O advogado ainda é exigido essa vestimenta, ainda é exigido alguns costumes, e um deles é se tratar como doutor. Então, por isso eu coloquei para vocês o doutor Marcelo. Continuando o que o doutor Marcelo estava falando, o direito, ele é... eu fiquei pensando, como que eu vou explicar para vocês, que são bem mais jovens, né, crianças ainda, o que é o direito? O que a gente estuda dentro do direito? E a gente estuda basicamente tudo o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer. Certamente vocês já escutaram a professora falar assim, você não tem direito de fazer isso.
Ou você tem direito de fazer isso, é um direito seu, ou o pai de vocês, a mãe, falando sobre isso. Então, tudo aquilo que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer é o direito que regula. E aí eu trouxe para vocês verem o livro que eu estudei a faculdade inteira. Quem faz direito... Quem faz direito precisa estudar esse livro pelos 5 anos que a gente acompanha. Se vocês forem ver o ano aqui, ele não é do ano de 2021, é que é o último que eu tinha em casa. A gente sempre tem que atualizar esse livro, por quê? Porque as leis, todos os dias, elas são atualizadas. Hoje em dia eu não atualizo mais, porque como eu não estou mais na sala de aula, eu estou atuando profissionalmente, eu consigo ver pelo celular. Mas na sala de aula, como vocês sabem, a gente não pode mexer no celular. E aí eu precisava usar esse livro. Passei os 5 anos estudando junto com esse livro. Aqui fala tudo que a gente pode fazer ou não. Vocês, quando vocês vão comprar, por exemplo, um chocolate, uma bala, vocês pensam, isso não tem relação nenhuma com o direito. Mas tem, e muita. Você ir comprar alguma coisa é uma relação de consumo. Você está consumindo aquele produto e isso é regulado pelo direito. O valor que você paga naquele chocolate, naquela bala, uma porcentagemzinha, um pouquinho, alguns centavos daquele valor vai para o governo. Vai, por exemplo, para o prefeito, aqui no município, para o governador, no estado, ou para o presidente, no âmbito federal. Esse pouquinho que vai, a gente chama de tributação. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente vê no nosso dia a dia, o direito está regulado. Por exemplo, quando a gente anda na rua, quando vocês andam na rua, e vocês vão olhar as regras do semáforo, da faixa de pedestre, tudo isso está previsto no direito. Todas essas ocasiões que eu falei para vocês, está dentro desse livro. Tudo esse livro prevê. Então, o nosso dia a dia é previsto pelo direito. E quando eu fui descobrindo isso, que eu fui descobrindo o que o direito é capaz, que eu me encantei e resolvi fazer a faculdade e me apaixonei. Eu saí da faculdade e já fiz 2 pós-graduação e um mestrado. O mestrado é um curso além da faculdade e ele te permite dar aula nas faculdades. Então, com isso, hoje, além de advogada, eu também sou professora. Isso também é um ponto legal para eu falar para vocês. O que a carreira do direito possibilita? Quando eu formo em direito, eu posso ser advogada, eu posso prestar concurso público e eu posso ser professora. No meu caso, eu escolhi ser 2 coisas, ser advogada e ser professora. Se eu escolhesse prestar concurso público, eu seria juíza, promotora, delegada, policial e mais uma outra infinidade de concursos que a gente tem. Quando eu presto um concurso público, eu tenho que fazer uma prova. Uma vez que eu passei nessa prova, eu tenho alguns benefícios. Eu não vou ser mandada embora por qualquer coisa. Quem vai pagar o meu salário? Todo mês eu vou receber o mesmo salário, diferente do advogado. Dr. Marcelo sabe, a gente tem que correr atrás de cliente. A gente tem que ir atrás de causas para a gente conseguir ganhar o nosso dinheiro, diferente de quem presta concurso público. E o professor também é a mesma coisa, a gente dá aula e já tem a nossa carga horária mensal, já sabe quanto tempo a gente vai trabalhar. Por exemplo, as professoras de vocês aqui, as tias, elas já sabem quanto tempo que elas vão ficar aqui no educandário. Por exemplo, das 8 ao meio-dia ou da 1 às 5, vocês também. Os professores já sabem, já os advogados não. O advogado não sabe que horas que o cliente dele vai precisar, vai ter um problema. Às vezes, de madrugada, você está dormindo e o seu cliente teve um problema. Você tem que levantar e ir atender. A gente não tem uma carga horária. Mas isso não faz a profissão ser chata, muito pelo contrário. É uma profissão muito legal, porque a gente acaba resolvendo o problema das pessoas. Quando alguém tem um problema, na maioria das vezes, se não for um problema de saúde ou um problema de construção, na maioria das vezes, quem vai resolver é o advogado. Sempre que vocês tiverem um problema, pensem em procurar um advogado. E se vocês se formarem e forem escolher a profissão da advocacia, vocês vão ver como é resolver, como é gostoso poder resolver e ajudar as pessoas nos problemas que elas têm.
Eu formei recente, né, mas não parei de estudar, continuei fazendo especialização, mestrado, atualmente eu faço doutorado, que é praticamente o último curso que a gente tem para se especializar. Eu sou completamente apaixonada e assim como o tio Marcelo falou para vocês, quando eu estava, antes de eu escolher, eu precisei muito escutar meu pai com a minha mãe, que eles falavam, você precisa ter uma profissão, precisa estudar, que estudar é a melhor coisa que a gente pode fazer pra gente. Estudar é aquilo que, muito mais do que ter alguma coisa, se a gente tem estudo, a gente acaba tendo tudo. Quando você sabe lidar com os problemas, quando você sabe lidar com as coisas, você tem muito mais. Então, eu segui, né, o caminho que eles estavam me passando, me apaixonei pelo direito, hoje atuo como direito, que é essa profissão que eu contei um pouquinho para vocês. Agora, e tem mais uma coisa. Sabe essas 3 carreiras que eu falei para vocês? Advogado, concurso público e professor? Sabe o que é um ponto que é igual em todas elas? A gente precisa estudar muito. No direito a gente não para de estudar nunca, porque as leis vão se atualizando o tempo inteiro. Foi o que o tio Marcelo falou. O direito que ele estudou já não é o mesmo direito que eu estudei na faculdade. Por quê? Porque agora a gente já tem celular, começaram a ter crimes na internet, começaram a ter situações em que o direito precisou se atualizar. Então a gente sempre tem que estar estudando. Então isso eu falo para vocês. É uma carreira que vocês sempre vão ter que estudar. E agora eu volto o microfone. Obrigado, tia Luísa. Acho que vocês viram, é importante ter um menino, um tio e uma tia falando, para que todos, né, meninos e meninas, saibam que é um caminho aberto para todos vocês, todos vocês. Não tem questão de gênero quando se fala em qualquer profissão, na verdade. Mas o direito, ela é uma profissão muito abençoada, né, porque ela busca sempre estar solucionando conflitos, ajudando as pessoas a se entenderem melhor e a sociedade ter uma vida melhor. Tá? Eu espero que a gente possa ter falado de maneira a esclarecer, a despertar também dúvidas em vocês, para que vocês possam agora, com essas dúvidas, nos fazer perguntas e que a gente possa estar respondendo. Tá? Estamos à disposição. Agradeço mais uma vez a oportunidade, né? Agradeço também a tia Luísa por ter vindo. Eu falei, vai lá para você mostrar também esse lado, você mais jovem, muito estudiosa. Essa questão que ela falou de estar estudando, a gente tem que estudar sempre na vida, não dá para parar nunca, qualquer profissão, mas o direito, ela tem essa dinâmica, não é igual uma engenharia no sentido de que aquelas contas matemáticas são as mesmas sempre, ali em tese não vai mudar. O direito, a lei o tempo inteiro tem que estar seguindo, né, as transformações sociais, a evolução da sociedade, a modernidade, mas ela sempre se prende no passado para poder fazer um futuro melhor. Estamos à disposição para as perguntas.